Hoje eu quero que vocês virem a chave. Eu quero que vocês mudem a forma de enxergar a infertilidade, mudem a forma de enxergar a maneira como vocês estão buscando os seus tratamentos, as pessoas, e deixem de querer achar que a grama do vizinho é melhor do que a sua. Cuidado com as comparações dos casos e entendam algumas importâncias. Boa noite! Puxa, que data especial! Dia 1º de outubro de 2020, esperava ansiosamente pelo mês de outubro para iniciar o projeto Sentidos da Vida. Até então foram muitas lives, muitas conversas, muitas postagens, mas para que agora a gente possa organizar isso dentro de um grande projeto. Então hoje eu vou apresentar para vocês a ideia, a mudança. Eu quero fazer com que vocês enxerguem de uma maneira diferente a infertilidade. Eu quero que vocês enxerguem de uma maneira diferente os caminhos até a maternidade. Eu quero mudar a visão para que, de alguma maneira, possa ajudar você a conseguir encontrar o seu filho. Hoje vai ser um bate-papo, hoje vai ser muita conversa. Diferentemente das lives técnicas, onde eu explico detalhes dos tratamentos, hoje nós vamos conversar, bater um papo. E esse vai ser o meu objetivo hoje, bater um papo com vocês, explicar como nós devemos enxergar a infertilidade, e eu vou contar uma história de como nós chegamos até aqui. Vou contar uma história do caminho que eu venho percorrendo, das ideias que foram surgindo, dos conceitos que foram aparecendo até então, para que nós pudéssemos chegar aqui hoje com uma proposta de mudança, uma proposta de transformação para ajudar vocês a seguir com mais clareza, com mais segurança até o seu filho e poder atingir a maternidade de uma forma plena, tá bom? E é isso que eu quero começar com vocês. Entendam que hoje então é um bate-papo, hoje é uma conversa. E eu quero começar com a história de como foi a minha jornada até aqui e como foi a minha transformação, a minha mudança de pensamento que eu quero hoje também propor para vocês. Eu comecei a minha história na reprodução humana, na verdade, em 2010. E é importante frisar isso, porque isso vai ser importante lá na frente, e até por entendimento de vocês. Eu sou formado pela PUC São Paulo em 2006 e fiz a minha residência médica em ginecologia e obstetrícia na Unesp em Botucatu. Ou seja, vim de boas escolas. E até o final da minha residência médica, eu não sabia nada sobre reprodução humana. Nada sobre reprodução humana. E olha que vim de boas escolas. E é por isso que eu sou um crítico ferrenho a muitas condutas que vêm de ginecologistas gerais. E não por culpa deles, mas porque as escolas médicas do Brasil, e eu tenho muita propriedade para poder falar isso para vocês, não formam bem o ginecologista para o mundo da reprodução humana. Então o ginecologista geral não tem a sua formação básica focada na assistência dos casais com dificuldade para conseguir engravidar. E aí em 2010 eu fiz a minha especialização em Campinas, fiquei por um ano trabalhando full time lá e depois segui com os meus aprimoramentos, as pós-graduações. Mas quando eu terminei a minha especialização em 2010, eu tinha uma visão muito inicial da infertilidade, dos tratamentos de reprodução assistida. Eu tinha aquela visão de que eram casais com dificuldade para conseguir engravidar e eu precisava fazer algum tratamento para ajudar o casal a alcançar uma gravidez. Ponto. A visão era o tratamento que pudesse proporcionar a melhor chance de gravidez. E durante anos eu segui com essa visão. O aprimoramento, a busca pela capacitação técnica para poder chegar nos tratamentos que possam proporcionar melhor chance de gravidez. Em 2011 eu fiz a pós-graduação, em 2012 eu fui para Harvard, em 2013 eu fui para a Alemanha com o Dr. Robert Fischer. Para mim
pessoal fala muito de Harvard, do currículo, mas de verdade, para mim o ponto-chave foi esse estágio na Alemanha com o Dr. Fischer, um grupo genial, um médico genial, um dos melhores do mundo para mim na reprodução humana. Eu fui para lá, fui estudar técnicas de laboratório. Depois, hoje eu faço parte de um grupo chamado FIVMed, mas sempre me reuni com o Dr. Aristides Manuel Bragueto, Dr. Daniel Faundes, Dr. Alessandra Matos, Dra. Carolina Scaranari. Nós sempre nos reunimos e pesquisa, toda semana publicação, artigo, publicação, artigo, publicação, artigo, estuda e vê, vai buscando formas de buscar as melhores técnicas para um resultado positivo. E isso também é importante, porque um dos pontos fundamentais da reprodução humana, para quem trabalha com reprodução humana, é ter muita disposição para estudar, mas muita disposição para estudar. Por quê? Porque é uma ciência nova, é uma ciência em transição. Quando nós discutimos, eu conversava isso na semana passada com alguns colegas, a obstetrícia, os cuidados com a gestante são milenares. A ciência é milenar. O conhecimento que nós temos hoje já foi provado, comprovado, o que não era possível já foi afastado e hoje nós temos um conhecimento muito pleno. Difíceis são as publicações que vêm com uma mudança muito radical do conhecimento das vias obstétricas e até mesmo ginecológicas, os cânceres ginecológicos, o câncer de mama, são ciências muito bem estabelecidas, certo? A reprodução humana não. O que eu aprendi em 2010, o que fazíamos em 2010 é completamente diferente do que se faz em 2020. E eu sempre tratei isso com muito respeito. Eu sou de Rio Claro, uma cidade pequena, e a gente acaba conhecendo as pessoas. Então, a empatia, fiz até uma postagem sobre isso essa semana, a empatia, ou seja, entender as dores dos pacientes, se tornam ainda maiores. Por quê? Porque não é só um caso. É uma pessoa que te procurou com um problema, a dificuldade de conseguir engravidar, e são pessoas muitas vezes conhecidas. Então, buscar as melhores técnicas de reprodução assistida é o mínimo que nós podemos fazer em respeito àquele casal que dedicou a você o seu maior sonho. E essa é uma frase que eu levo para mim como um lema da minha profissão, que é o lema que eu tinha desde o início da minha carreira profissional, que é em respeito ao casal que vai dedicar em mim o seu maior sonho, eu tenho que, no mínimo, saber as técnicas mais avançadas e tudo aquilo que eu possa fazer de melhor para cada caso que eu atendo. E assim eu segui a minha jornada profissional, de 2010 até 2018. O ano passado, para mim, foi um marco no ano passado, ano retrasado, perdão, 2018, foi um marco. Porque em 2018 eu fui fazer um estágio em Nova York. Desde 2016 e 2017 eu venho focando os meus estudos em casos de mulheres com idade avançada e baixa reserva ovariana, nos quais eu dou o nome de no limite da sua capacidade reprodutiva, que são os casos mais difíceis. Eu sempre pensei, poxa, se eu souber tratar os casos mais difíceis, mais fácil vai ser tratar os casos mais simples. E aí eu comecei a estudar, ler publicação, e um autor que sempre me chamou muita atenção nesses casos é o Dr. Norbert Gleicher, que tem muitas publicações e tem um centro de reprodução humana em Nova York, especializado em tratamento de mulheres de idade avançada e baixa reserva ovariana. E ele é um excepcional fisiologista, sabe tudo sobre a fisiologia ovariana. E em 2018 tive a felicidade de poder fazer um acompanhamento, um fellow, na sua clínica em Nova York. Fiquei por um mês lá com ele e foi um dos melhores estágios que também fiz. Mas foi muito legal, porque foi nesse estágio em que eu aprendi que a grama do vizinho não necessariamente é melhor do que a nossa. E foi lá que eu também entendi que a ciência e a ação médica sempre vai ter a limitação da capacidade biológica do casal. E isso foi muito importante, porque para vocês, tentantes, que buscam informação na internet, vocês sempre acham que aquele tratamento, aquela estratégia, aquilo que aquela amiga fez, ou aquilo que a pessoa comentou que fez de tratamento e deu certo, é a solução do problema.
E para nós, médicos que buscamos pesquisas, também temos isso, só que de uma maneira diferente. Nós olhamos uma publicação de uma nova técnica, de um novo remédio, de uma nova estratégia, e achamos, caramba, achamos a solução do problema. E aí é que entra a grande diferença de quando você lê toda a literatura e vai lá conhecer o autor que publicou. E vai lá acompanhar a rotina. Não é a aula do congresso. Não é aquilo que ele está colocando em resultados e gráficos mostrando as melhorias. Não! É lá, vendo aquele médico conversando com o paciente, orientando o paciente, fazendo o tratamento e vivendo também casos de teste de gravidez negativos. Assim como temos aqui, e quando não temos ainda melhores condições aqui do que lá. Isso virou a chave para mim. E quando eu voltei de lá, eu vim com uma ideia de um projeto na cabeça. Algo tinha acontecido. Falei, puxa, eu busquei o conhecimento científico que eu precisava, comecei a aplicar isso e aplico isso até hoje no meu atendimento clínico, com as minhas pacientes, mas eu entendi e aprendi uma coisa. Não existem tratamentos milagrosos. A grama do vizinho não é melhor do que a nossa, seja em qual for o laboratório no mundo. Não existe um laboratório que vá oferecer 100% de taxa de gravidez no mundo. Não existe um tratamento que resolva todos os problemas no mundo. Por quê? Porque existem as variáveis técnicas, aquilo que é possível fazer e faz diferença. Então, eu estou citando que existem grandes médicos e grandes laboratórios no mundo que têm taxas de gravidez maiores do que outros que não têm grande investimento do que esses outros grandes laboratórios têm. Mas mesmo estes têm as suas limitações. E aí entra de novo aquilo que eu prezo como a boa prática clínica, a boa prática médica, que é de novo a empatia. Porque o grito do resultado positivo, e é isso que acontece, quem tem um beta positivo grita, vai na internet, conta o caso, fala o que fez, posta a foto do testezinho de gravidez e faz um barulho enorme. Mas esse barulho enorme abafa o choro daqueles que tiveram resultado negativo. E uma frase muito inteligente e verdadeira de um colega, Dr. Bragueto, para mim o meu grande professor, ele fala assim, o nosso humor é beta-HCG dependente. Por quê? Porque quem tem empatia, quem sente as dores dos próprios pacientes, sabe o quanto é difícil dar uma notícia de um tratamento negativo, uma perda gestacional, um abortamento que aconteceu, de uma paciente que se tornou muito querida. E aí nós temos que buscar novas ações e insistir ou persistir para que esse casal também continue na luta. E existem também ciências que mostram isso. Só que o grito do positivo ele é muito alto. E quando tem um grito de um positivo muito alto e dando informações sobre as técnicas que foram utilizadas, elas ganham poder. E a busca por uma solução técnica é o que norteia não só os estudos, mas a vontade de quem está procurando um tratamento de reprodução assistida. Então todo mundo quer aquilo que seja a solução do problema. Só que nós temos que entender que isso também dá margem para conflitos de interesse. E eu venho também trabalhando nisso já tem um certo tempo. Vide algumas lives que nós fizemos falando sobre estudo genético dos embriões, falando sobre abortamento de repetição e tratamentos que fazem promessas e conseguem provar de alguma maneira cientificamente a seu potencial, mas quando na verdade podem até mesmo atrapalhar. E aí entra um conflito de interesse, inclusive comercial. Porque o paciente quer um produto que ofereça maior chance, existem produtos que oferecem maior chance, existem publicações que mostram benefício, mas não mostram o lado B de tudo isso. E isso mexe muito com aqueles que se preocupam no atendimento médico pleno. Por quê? Eu costumo brincar. Eu falo assim,
os melhores médicos não estão no Instagram. Eu falo isso, e esse foi um dos motivos que me fez estar aqui. Porque estar aqui com vocês hoje, fazendo lives, produzindo conteúdo, isso demanda tempo, trabalho, e às vezes tira tempos preciosos para mim, dentre eles estudar. Então, os médicos que não estão no Instagram, eles estão muitas vezes estudando. E então, os grandes profissionais que eu conheço não são os mais famosos em redes sociais. São médicos assistencialistas que estão lá fazendo seus tratamentos. E esses são os médicos que muitas vezes têm maior transparência nas informações. E é isso que eu venho tentando buscar orientar vocês aqui. E foi quando a chave virou. Falou, gente, tá errado. A forma como a reprodução humana trabalha hoje está errada. Essa é a minha cabeça hoje. Eu falo, tá errado. O modelo tradicional, vamos falar dessa maneira, o modelo tradicional de atender um casal com dificuldade em conseguir engravidar hoje está errado. Por quê? Começa pelo conceito. Começa pelo conceito. O que é infertilidade? Tecnicamente falando, infertilidade é a dificuldade, é a não gravidez no período de 12 meses de tentativas. Ou seja, a infertilidade é a dificuldade para conseguir engravidar nos primeiros 12 meses de tentativa. Se você já tenta engravidar há mais de 12 meses e não conseguiu, você tem infertilidade. Ou seja, o termo infertilidade é a dificuldade em conseguir engravidar. E eu já mostrei em lives anteriores para vocês aqui que na prática não é assim. O sofrimento do casal com infertilidade não é pela dificuldade em conseguir engravidar. A minha teoria é que infertilidade é a falta incondicional de um filho que você já tem, mas que não conhece ainda. E é a minha teoria que chama o despertar precoce da maternidade. Ou seja, o seu coração já se abriu para um filho, você já se sente mãe ou você já se sente pai de uma criança, mas ainda não o tem. E o luto decorrente disso segue o modelo de um luto como quem perdeu um filho. A negação, a raiva, a barganha, até que se chegue à aceitação. Que é o luto de uma perda muito grande. E se nós olharmos a infertilidade dessa maneira, nós já conseguimos entender melhor o estado psicológico dos casais que nos procuram e paramos de trazer aquelas frases que incomodam muito. Ah, tá tudo bem, tá tudo certo, tenta mais um pouco. Sabe essas frases que tentam minimizar a dor do casal com infertilidade, seja ela dita por pessoas próximas, por parentes, por amigos ou por médicos? Então, se nós mudarmos o conceito e a classificação da infertilidade como a dificuldade de conseguir engravidar para a dificuldade de encontrar o seu filho que você já tem, nós mudamos o foco assistencial. Poxa, é muito diferente se alguém me procura para falar assim, Davi, eu preciso encontrar meu filho. Caramba, a vontade de ajudar é muito maior do que falar, ó, tô com dificuldade de conseguir engravidar. Ah, um monte de gente engravida, vai dar tudo certo. Você acaba minimizando. Então essa é a primeira transformação. É fazê-los entender que a sua dor da infertilidade é pura e é genuína pela falta do filho que você já tem, mas que não conhece ainda. E a segunda transformação, ela está muito relacionada à forma de assistência. Por quê? Porque o modelo assistencial hoje está totalmente focado no tratamento e não na infertilidade, e não no casal, e não no embrião. E eu vou explicar isso para você. Quantos e quantos casais que eu atendo, que vêm aqui, que tiveram indicação de fertilização in vitro, então não fazem a menor ideia do porquê receberam essa indicação. Então, a fertilização in vitro como produto, hoje, simplificou a abordagem do médico especialista. Não, vamos fazer uma fertilização in vitro, vamos fazer uma fertilização in vitro. E eu pergunto, mas por que você não consegue engravidar? Não sei. Então as pessoas pararam de focar a sua ação na infertilidade, na ajuda do casal com dificuldade em conseguir engravidar, nos entendimentos dos porquês e seguir o modelo correto de atenção, que é a propedêutica, a história, o exame ginecológico, o exame físico, os exames de imagem, a busca pela causa da infertilidade e às vezes
fazer a proposta de terapias mais simples, seja ela para a busca de uma gravidez natural, uma cirurgia, o tratamento da causa, uma inseminação, e indicam o FIV a qualquer custo. E isso virou uma conversa comercial. Eu vejo muitos casais que me procuram dizendo que foram tratados como se estivessem na esteira de uma fábrica de indicação de FIV, como se estivesse indo ao shopping comprar um produto. O médico olha, não explica, indica e fala, ó, seu tratamento é FIV, custa tanto. E coloca ainda aquela pressão no casal que precisa fazer o tratamento. E o casal, olha só a importância disso, passa a ter como meta fazer o tratamento. E essa meta é absolutamente equivocada. Então, esse modelo que se tornou tradicional hoje em dia, que é o que nós mais encontramos hoje em dia, é errado. Não é assim. Nós temos que entender a dificuldade do casal e o entendimento da infertilidade, o respeito com o casal que tem dificuldade para conseguir ter um filho, e buscar uma propedêutica precisa na busca técnica pelas causas de infertilidade, para chegar a uma indicação que tem como base 5 pontos: técnico, físico, financeiro, emocional e conjugal. Eu já vou entrar mais nesse detalhe. Mas essa indicação, ela tem um propósito único, que é ajudar você a encontrar o seu filho. Então a meta não é o tratamento. Nunca a meta deve ser fazer o tratamento. A meta deve ser encontrar o seu filho. E o tratamento pode ser um meio para você atingir essa meta. Porque muitas vezes o tratamento pode não dar certo e você não encontrou seu filho naquele tratamento, e aí nós precisaremos rediscutir como fazer para você chegar à sua meta. E se você coloca suas metas para fazer o tratamento e se planeja fisicamente, emocionalmente, financeiramente para fazer isso, e o tratamento não dá certo, a queda é grande e a capacidade de se recuperar é muito menor. Então, isso é que trouxe a grande mudança na forma de enxergar. Eu preciso, então, tirar o foco do tratamento e pensar na propedêutica de infertilidade de uma maneira correta e precisa. Segundo ponto, você é o protagonista da sua história. Ou você é a protagonista da sua história, colocando essa bagagem nas mãos da mulher. Por quê? Porque é ela que vai ser aquela que deve ir à luta. E o marido ser um adjuvante. Fiz uma live, minha primeira live foi sobre o time da infertilidade. Mostrando que a importância de caminhar nessa jornada é sua e o protagonismo é seu. É você que tem que ter conhecimento, ir atrás daquilo que pode fazer de melhor para tentar encontrar o seu filho. Mas não é do médico a responsabilidade, é do médico a responsabilidade técnica. E eu classifico o médico como técnico, como um técnico. Na outra live eu usei o Bernardinho como técnico de vôlei, como responsável. Então é a inteligência do processo, é aquele que vai passar as informações, mas o médico tem que entender que o protagonismo é seu. Passar informações, entender, acolher, dar dados e informações para que você possa tomar a melhor decisão e a melhor conduta. Então, você tem que entender, e isso eu ouvi pela primeira vez, e hoje eu tenho isso como muito certo, de uma paciente também, muito querida, que ela falou assim, Davi, eu fui entender, paciente de casos de falha, de perdas, olha, passou por poucas e boas, e ela falou, eu fui entender que o problema era comigo só depois de ter calejado muito. Só depois de ter perdido, porque todo mundo acha que vai no médico e o médico vai resolver o problema. Pode até ser que eu consiga resolver o seu problema, mas eu também dependo de você. Se eu for remar esse barco sozinho, a chance de eu chegar no outro lado é muito menor do que se você me ajudar a remar juntos. E eu preciso saber se eu estou guiando esse barco para o rumo que você quer. Porque eu acabei de atender uma consulta onde existem diferentes condutas. Eu acabei de atender um casal que tem indicação de continuar tentando em casa, ou fazer uma cirurgia, ou fazer uma fertilização in vitro. E aí eu coloquei os prós e contras, analisei todo o cenário, pedi os exames, para que o casal, como protagonista, possa tomar uma decisão daquilo que ele quer fazer e se encorajar e me ajudar a fazer da melhor maneira possível. Então, essa também é uma transformação importante e as peças foram juntando.
começa pela definição da infertilidade, que não é a dificuldade para conseguir engravidar, mas a falta de um filho. Migra na forma assistencial de tratar a infertilidade como doença plena e não só como um meio de vender tratamentos de fertilização in vitro. E continua no cuidado com o casal como protagonista. E quando eu coloco o casal como protagonista, e quando eu vou fazer um tratamento, indicar um tratamento, eu costumo brincar com um termo, eu falo, isso chama a análise SWOT da infertilidade, onde eu coloco os 5 pontos cruciais para que o casal consiga chegar no final com a sua meta, que são as variáveis técnicas, físicas, financeiras, emocionais e conjugais. Técnica, físico, financeira, emocional e conjugal. Se eu souber cuidar dessas 5 variáveis, a chance de eu chegar no final é muito grande, mesmo se eu tiver uma queda, porque eu estou preparado tecnicamente, financeiramente, fisicamente, emocionalmente e conjugal. Então, para isso eu preciso montar um time da infertilidade, eu preciso fazer o casal indicar, o casal vai entrar nesse barco junto comigo. E assim fica mais fácil de conduzir, estamos todos entendendo todo o processo. Só que para vocês assumirem o protagonismo, é fundamental que vocês tenham uma coisa: conhecimento de qualidade. E esse é um outro ponto que eu sou muito relutante. O conhecimento de qualidade não é a venda do melhor produto, mas qual é o melhor produto que pode ser usado para você. E aí entra qual é a melhor indicação, qual é o melhor tratamento, os subprodutos. Vocês já sabem que eu sou um grande crítico ao estudo genético embrionário. Outro exame que eu ainda não falei nada, mas eu estou me guardando para fazer uma live sobre isso. O ERA. Puxa, o ERA hoje virou moda, tudo era. Não é. Isso não é opinião minha, é opinião mundial. Porque o que acontece? Para vender um produto é muito bom. Gente, eu ganho dinheiro fazendo esses tratamentos. Eu ganho dinheiro, eu tenho um conflito de interesse tendencioso a indicar. Claro, faz parte da minha profissão. Mas não é a forma como eu trabalho. E para vender um produto, o investimento em pesquisas é muito grande para tentar vender. Por quê? Quanto mais eu publicar o seu benefício, mais os médicos vão indicar, mais dinheiro eu vou ganhar. Para não vender o produto, não tem um investimento científico muito grande. Quem vai querer despender tempo e dinheiro para fazer uma pesquisa para provar que aquilo não funciona? Vocês entendem? Então, mesmo a literatura tem, às vezes, conflitos de interesse nas pesquisas que foram publicadas. E nós temos que tomar cuidado. Então, voltando, o conhecimento que você tem que ter é aquele que muitas vezes não está no Google, não está na internet, está com aqueles médicos que não estão no Instagram. Por quê? Porque, às vezes, muitos vão chegar nas redes sociais para tentar vender ser o melhor do mundo, para tentar vender, ter o tratamento que resolve todos os problemas, para falar que tem excelentes taxas de gravidez, e é mentira! Eu já disse, a grama do vizinho não é melhor do que a nossa, não existem tratamentos milagrosos nem aqui, nem no mundo. Então não caiam nesse tipo de conversa. Procurem aqueles que tratam a infertilidade de maneira séria, que tratam o cuidado com o casal infértil, sabendo trabalhar os casos positivos e os casos negativos. Porque é saber lidar com os resultados negativos que vai realmente ajudar o casal a atingir a sua meta. E a meta não é fazer o tratamento. Muitos estão vendendo tratamentos, mas não, a meta é chegar no seu filho, seja ele qual for o caminho. E aí com essas peças do quebra-cabeça, onde a denominação do termo infertilidade, a nova reclassificação, colocar a infertilidade, a assistência à infertilidade de uma maneira correta para cuidar dos cuidados para conseguir engravidar e não para vender tratamentos, você entender que você é o protagonista da sua história, nós começamos a criar, eu comecei a criar o projeto chamado Sentidos da Vida. E é isso que eu quero começar a introduzir para vocês aqui hoje, mas o meu objetivo é esse, trazer para você o conhecimento mais claro, honesto e preciso possível para ajudar você a encontrar o seu filho e que possa tirar todas as informações que tenham conflito de interesse para que você consiga atingir a maternidade. Em especial, as mulheres de idade avançada, mais do que 35 anos, e baixa reserva ovariana.
Porque quando nós estamos falando de pacientes mais jovens, com boa reserva ovariana e um fator de infertilidade mais simples, eu tenho certeza que a análise mais técnica é muito eficiente. A chance de alcançar um resultado positivo é muito grande, seja ele num tratamento ou de forma acumulativa. Mas quando nós estamos falando de mulheres de idade avançada, baixa reserva ovariana, o cenário muda. Muda completamente, a pergunta tem que mudar. A pergunta deixa de ser sua para mim. Doutor Davi, como é que você pode me ajudar a engravidar? Muda essa pergunta nesse cenário. Sou eu que vou perguntar para você. Como posso te ajudar a ser mãe? E embora sejam perguntas parecidas, as respostas são completamente diferentes. Eu deixo de me preocupar de como eu vou conseguir engravidar, eu vou buscar a maternidade. E para isso eu abro novos caminhos, que devem ser cuidadosamente entendidos. Eu começo a discutir a plenitude dos tratamentos com óvulos próprios, a plenitude da abordagem de fertilidade para tentar engravidar naturalmente, a plenitude do tratamento com óvulos doados, a plenitude sobre a adoção, por exemplo. Para quê? Porque o foco e a meta é único, encontrar o seu filho. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Essa é a transformação que eu quero que vocês tenham na maneira de buscar os seus tratamentos, de buscar ajuda no mundo da reprodução humana. E eu quero trazer, inclusive, o cuidado para vocês saberem filtrar a informação, para que vocês possam procurar a pessoa que vocês... Eu não estou aqui para vender meu tratamento, nem para que vocês venham comigo, mas ajudar você a procurar as pessoas que saibam cuidar de você. E cuidar de você não significa vender algum tipo de tratamento, mas sim ajudar vocês nas adversidades, inclusive, para que você possa terminar tudo isso com seus filhos, você viu que eu coloquei no plural, nos braços. Me mandaram aqui uma história de uma paciente que usou letrozol por 5 ciclos, história de SOP. Primeira coisa, tem que saber se funcionou. Eu preciso saber se o letrozol ajudou realmente a induzir essa ovulação, se você conseguiu ovular, se não ovulou, e se fez o acompanhamento correto para tentar saber se foi um ciclo ovulatório que conseguiu namorar no dia certo. Agora, não deu certo, fez tudo isso, não deu certo, tem que evoluir para o segundo nível. E aí a conversa é bem delicada, porque tem que saber se existem comorbidades envolvidas, às vezes como aquilo que está levando você a ter SOP. Então essa resposta ela realmente precisa de muito cuidado para poder esclarecer de forma plena. E eu acho que é isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu vou deixar essa live gravada e eu quero muito mais trazer reflexão do que um detalhe técnico de algum tipo de tratamento. Hoje eu quero que vocês virem a chave. Eu quero que vocês mudem a forma de enxergar a infertilidade, mudem a forma de enxergar a maneira como vocês estão buscando os seus tratamentos, as pessoas, e deixem de querer achar que a grama do vizinho é melhor do que a sua. Cuidado com as comparações dos casos e entendam algumas importâncias. Da maneira como você olha a infertilidade, a maneira como cuidam da sua infertilidade, que o protagonismo é seu nessa história e que o conhecimento deve ser muito bem filtrado, certo? Bem-vindos aos Sentidos da Vida e eu espero que durante o mês de outubro eu possa trazer muitas informações e causar grandes reflexões aí na vida de vocês, com o objetivo final de ver vocês com seus filhos nos braços, tá bom? Um abraço para todo mundo, terminamos a live hoje um pouco mais cedo e esperem as notícias que virão. Tchau, tchau!